Abre comigo aí na página de número 23. Nós vamos ler alguns textos, responder aqui e também fazermos uma parte prática hoje também dos pequenos grupos, né? Como nós fizemos, vamos fazer essa parte hoje também, um modelo de pequeno grupo. Antes, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar na casa de oração, na comunhão contigo e com os outros, como irmãos em Cristo, para crescermos juntos, ó Deus, na unidade do Senhor, crescermos juntos no aprendizado, na prática da Tua palavra. O Senhor abençoe, Deus, a vida de cada irmão aqui presente e aqueles que não puderam vir também, que essa Tua graça alcance cada coração. Ó Deus, nós pedimos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, observe aí em cima de onde está escrito na página 23, o grupo pequeno. Achou? O grupo pequeno é uma unidade centralizada na presença espiritual, no poder e no propósito de Cristo, como o grupo grande também, a reunião da igreja. Ele é a igreja de acordo com a eclesiologia do Novo Testamento. Eclesiologia é a doutrina da igreja, né? Ele é o corpo de Cristo, onde os membros exercem seus dons, complementando-se mutuamente. A vida orgânica no grupo pequeno está baseada na mutualidade de uns aos outros, ou seja, uns cooperando com os outros. 5.4. A natureza da igreja determina a sua estrutura. Então, não é a estrutura que determina a natureza da igreja, mas a natureza, o que nós somos, né? Corpo, para vivermos como... Aí, quem não tiver o lápis ou caneta, depois você escreve aí, a igreja é uma, o quê? Comunidade. A igreja é uma comunidade, né? Não é um clube, não é uma associação, é uma comunidade, é uma família, a família de Deus. A maior prioridade da comunhão são duas coisas aí. Qual que é a prioridade da comunhão? É harmonia e unidade. O corpo deve viver de maneira harmônica, onde todos estão, cada membro na sua função, né? Olhe para o seu corpo, cada membro do seu corpo tem uma função. O olho não vai fazer o que o pé faz, nem o pé fazer o que a orelha faz, né? Cada um tem a sua função. Então, a comunhão, a prioridade da comunhão é a harmonia e a unidade, uns cooperando com os outros na unidade do corpo de Cristo. Vamos ver Efésios 4:3? Abre sua Bíblia lá, Bíblia de Efésios, esses dois textos, né? Vamos ler aí. Efésios capítulo 4, versículo número 3 diz: olha a primeira palavra do versículo. É claro que a destaque aqui é para a unidade, mas veja o que ele está fazendo aqui. Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente. Se esforçar já é algo bom. Imagine se esforçar de maneira diligente. É um esforço concentrado, é realmente foco, né? Se esforçando-vos, ou seja, todos, diligentemente. Para quê? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, eu e você não podemos criar a unidade, mas nós temos a responsabilidade de preservar a unidade do corpo de Cristo, né? Como, pastor? Vivendo uma vida de santidade, cooperando uns com os outros, se esforçando para cada um fazer o que foi chamado. Romanos, volta um pouquinho a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 14, versículo de número 19. Romanos 14, versículo de número 19. Romanos 14, versículo de número 19. Diz a palavra de Deus:
Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Percebe que nos 2 versículos aparece a palavra paz? Paz não é ausência de conflitos, de problemas, né, ou de sofrimento, mas paz é você ser um instrumento de Deus para que no meio dos problemas, nos meios dos conflitos, você seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, verso 19, assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que traz edificação para a sua vida e para a vida do seu irmão? Orar traz edificação? Ler a Bíblia? Fazer a sua devocional? Vir à igreja? Visitar o seu irmão? Mandar um zap para ele? Né? Falei, irmão, estou orando por você. Você é especial para mim. Já fez isso? Né? Dá um cutucão de leve. Então, depois você acrescenta aí essas 2 palavras, se você grava elas aí para você não esquecer, se não tiver o lápis, né? A maior prioridade da comunhão é a harmonia e unidade, harmonia e unidade. E aí, nós temos em sequência aqui algo muito sério que ele vai dizer o seguinte: qualquer atitude que cause desunião é pecado. Qualquer atitude nossa que cause desunião, nós estamos pecando. E quando a gente peca, como a gente cantou aqui, que a gente tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao irmão e ficar de cara fechada depois, cada um para o seu lado? Não, né? Bola para frente. Como, não sei se... Esses dias eu achei engraçado que a gente faz isso em casa, não sei se na sua casa também fazia isso, né? O menino briga, agora você vai pedir perdão, agora tem que abraçar, agora dá um beijo. Aí, eles não gostam muito disso não, né? Tem que abraçar e beijar. Mas um dia eu achei engraçado que a professora da escola fez isso também, né? Para 2 custosos, né? E foi uma benção, né? Pediram perdão e tal. Então, por quê? Porque eu quero viver em união e não desunião, né? Errar é humano, mas permanecer no erro é tolice, né? A gente tem que errou, se pecou, pede perdão e continua a comunhão com o seu irmão em Cristo. E aí, vamos ler aqui alguns textos que a gente quer fazer a nosso momento prático também do pequeno grupo. Vamos ler aqui Colossenses 3,15. Abre a sua Bíblia lá. Depois de Romanos, Colossenses, depois de Efésios, depois de Filipenses, aí vem Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o juiz em vosso coração, a paz, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a sua vida seja marcada pela paz e pela gratidão. Amém? É assim que a sua vida, o seu viver, as pessoas podem ver que você tem paz, a paz com Cristo e a paz com o seu próximo, especialmente com os seus irmãos. Você é um agente da paz e é uma pessoa que tem gratidão. Você é grato ou você é murmurante, murmurador, reclamador? Misericórdia, né? Também o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 1, volta um pouquinho aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Todo mundo achou? Diz a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja em vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Jesus, que coisa maravilhosa. A igreja de Corinto era uma igreja fantástica, né? Sim, mas deu muito problema para Paulo, né? Se você ler 1 e 2 Coríntios, os cabelos de Paulo devem ter embranquecido e caído da cabeça dele, pelos problemas enfrentados na igreja de Corinto. Mas é a igreja do Senhor, e Paulo fala, em nome de Jesus Cristo, para que não haja divisões, mas sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E é impressionante quando ele fala aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, faleis todos a mesma quê? Coisa. Mas se há diferença de opinião entre dois, que dirá entre 10, 20, 50, 100? Não, isso aqui não é um milagre de Deus? Falar todos a mesma coisa? Porque qual que deve ser a nossa regra, irmãos, para que todos falemos a mesma coisa? Quando que a gente vai falar todos a mesma coisa? Quando nós usamos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Aí a gente vai falar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento que vem do céu, né? Como diz também lá em Colossenses, né? Pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Palavra de Deus. Aí todos o mesmo pensamento. Aquele versículo que eu mandei hoje, que eu recebi de um irmão, sempre manda um versículo para mim. E aí está lá em Filipenses 4, né? Vamos abrir lá. Filipenses 4:8. Esse é um versículo também que a Janda sabe de cor. Eu me lembro desde o nosso namoro. Ela gostava de lembrar desse versículo. Filipenses 4:8. Olha aí como, se o seu pensamento for assim, nós vamos falar todos a mesma coisa, né? O mesmo propósito, juntos, em unidade, né? Achou? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, quando vier algum pensamento na sua cabeça, você passa por esse crivo aí. Isso aqui é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? É de virtude? É de louvor? Ah, então, beleza. Se não passou pelo crivo disso aqui, joga fora, que é do diabo, da carne ou do mundo. Tá certo? Que maravilha, né, irmãos? Sintonia com a palavra de Deus, sintonia com o Espírito Santo. Graças a Deus. Vamos ler mais 2 textos aqui? Vamos lá em João 13. João 13, a unidade aí. Irmãos, que texto tremendo esse também. Jesus com os discípulos, depois que lava os pés dos discípulos, né? E ele diz então, João 13, verso 34 e 35. Como que nós seríamos reconhecidos como discípulos de Jesus? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É assim que o mundo vai ver
que somos discípulos de Cristo. Quando nós amamos uns aos outros. É fácil amar, irmãos? É fácil amar? Não, né? Você ama assim de boa, tranquilo, né? Não tem que renunciar a nada, não sofre nada, só... Se você for ver lá a natureza do amor que está em 1 Coríntios 13, né? Diz que o amor é paciente, olha aí, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É pelo Espírito Santo de Deus, né? Para viver o amor, né? Mas nós temos o Espírito Santo, amém, irmãos? À noite eu quero estar falando sobre isso, a presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Então, vivermos o amor. E vamos agora num texto lá do Velho Testamento, que está o último aí, Salmo 133, versículo 1. Olha como Deus se agrada quando o povo de Deus vive em unidade, vive na união. Como Deus se agrada, como isso é precioso, né? Aos olhos do Senhor. E o versículo é um dos muitos salmos aqui que começa com a exclamação, né? Salmo 133 diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus se agrada ou não da unidade do povo, da união do povo de Deus? Sim? Muito, né? Muito se agrada da união do povo de Deus. Volta um pouquinho agora, nós vamos a uma parte prática aqui, tudo isso para falar também da nossa vida em pequenos grupos, na página 19. Página 19, volta aí na sua apostila, página 19. Como funciona o pequeno grupo? Nós estamos trabalhando para que em 2025 a gente vai estar estudando, orando, estudando e orando, né, juntos como igreja, para que, quem sabe, se Deus quiser, em 2026 a gente possa implantar trabalho de pequenos grupos. E nós vimos no último exemplo que nós demos sobre como a reunião de um pequeno grupo, que nós precisamos orar por líder e líder auxiliar e o anfitrião. Quem é o anfitrião? Pessoa que recebe os irmãos na igreja. Não pode ser qualquer casa, né? Então, vai receber os irmãos na igreja. Esse é o anfitrião ou anfitriã. Recebe os irmãos na sua casa. Orem por isso, Deus possa preparar pessoas, né, que têm essa característica de anfitrião, hospitalidade. E precisa ter um líder e um líder auxiliar, né? Importantíssimo também para o funcionamento do pequeno grupo. E aí vocês vão perceber, quando a gente estiver fazendo aqui, como a gente fez naquele domingo, que agora, o que tem acontecido nesse momento aqui agora? Até agora aqui, quem está falando? Somente eu, participação muito pouco dos outros. No pequeno grupo, o que acontece? Todo mundo tem a oportunidade para falar, né? Para estarmos crescendo. E o líder não é para trazer uma mensagem, uma pregação, um estudo, não, ele vai facilitar
Qual a mensagem que a gente vai falar no pequeno grupo? O que foi pregado domingo à noite. Então, nós vamos pegar uma mensagem de domingo à noite e relembrar e compartilhar uns com os outros e testemunhar daquela que Deus tem feito na nossa vida. Então, está vendo aí, na página 19, aspectos básicos do encontro de um grupo pequeno? Está vendo aí? Essas 4 coisas: encontro, exaltação, edificação, evangelismo. Esses 4 E's, grave esses 4 E e ore por isso, né? É o encontro, é o quebra-gelo, quando todo mundo chega, cumprimenta uns aos outros, beleza, chegou ali, né? Uma coisa importante também eu vou falar isso no evangelismo aqui. Seguindo, o próximo que é exaltação. Exaltação é o quê? Momento de cântico, de louvor, né? Esse momento também, presença de Jesus, adorando ao Senhor ali. Edificação, que é o quê? Compartilhar da palavra de Deus, o poder de Jesus em nossas vidas, nos transformando pela palavra, né? Então, e o evangelismo, que é o propósito de Jesus, que nós possamos esparramar a bênção que recebemos, né? Compartilhar a bênção que recebemos com outras pessoas, e no objetivo também de trazer pessoas àquela casa, né? Que não é papel só do anfitrião, mas de todos, né? E o pequeno grupo, ele funciona não só na reunião, é durante toda a semana. O pequeno grupo está em funcionamento, porque todos estão em sintonia, em oração uns pelos outros, e convidando pessoas, chamando pessoas, passando na casa de pessoas para levar na reunião do pequeno grupo. Ok? Está dando para entender até aqui, né? Interessante que ele coloca aqui, o encontro é você para mim, exaltação nós para Deus, louvor ao Senhor, edificação Deus para nós, recebendo a palavra, e evangelismo Deus por meio de nós. Que coisa maravilhosa, né? Deus por meio de nós, a gente está compartilhando, porque não é só, que bom, eu recebi aqui, foi tão bom, tão gostoso, mas durante a semana eu fico quietinho, caladinho no meu cantinho, não vou falar para ninguém, né? Não, eu tenho que compartilhar e ser bênção na vida dos outros, amém? Até porque quem foi abençoado, só se a gente for muito egoísta, né? Para não compartilhar a bênção do Senhor nas nossas vidas. Funciona então os 4 E's, né, do pequeno grupo. Qual que é o primeiro? Encontro. Você chegou na casa, você vai encontrar e cumprimentar o seu irmão. Vamos fazer isso agora? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Que benção. Tudo paz. Glória a Jesus, Deus abençoa. Oh, benção de Deus. Deus meio. O meio está ali. Amém. Percebe, irmãos, que deu para conversar um pouquinho, tem alguns que eu ainda não cumprimentei, mas a gente vai cumprimentando também, é bom que cumprimenta todo mundo, né? E aí você tem um momento de conversar um pouquinho com o seu irmão também. Eu acabei de saber, irmão Ordália, vocês estão percebendo algo diferente aqui? Irmã Ordália, óculos novo. Vamos orar agora, né? Pela vida da irmã Ordália. Porque esse óculos veio de São Paulo, né, irmã Ordália? Era para corrigir um problema de visão, mas que não corrigiu ainda. Vai ter que voltar, então, para resolver esse problema. Porque a irmã Ordália, quando ela olha, principalmente de longe assim, vê quantos? Vê 2, né? E é no direito ou esquerdo? Nos 2 olhos, né? Os 2 olhos. Então, e isso dá muita dor de cabeça, né? Você sabe que quem conhece a irmã Ordália sabe que ela sofre dessa dor de cabeça já tem anos, né? Então vamos estar orando pela vida da nossa irmã, que Deus abençoe. Vou pedir a irmã Milka que faça essa oração. É gostoso, irmãos, abraçar o irmão, cumprimentar, é bênção, né? A gente deveria fazer isso também no grupo grande também, né? A gente chega na igreja, às vezes senta e quase não cumprimenta ninguém. Vamos fazer isso também, não só no pequeno grupo, mas no grupo grande também, né? Do culto.
E qual que é o próximo é? Exaltação. O que nós fazemos nesse momento? Cantar louvor. Nós vamos cantar pelo menos 2 cânticos. De Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente teve um momento de cumprimentar uns aos outros, e no momento dos cânticos também, né? Não significa que a gente não possa fazer isso também, né? Vocês percebem que foi 2 cânticos bem relacionados a essa questão do irmão, de união. Então, às vezes também não dá tempo também, você pode aproveitar o momento de cântico também para fazer isso também, né? Nós vamos passar então agora ao terceiro E, que é edificação. Qual que é o primeiro? Encontro. Segundo, exaltação. Terceiro, edificação. E o que a gente faz na edificação? Compartilha a palavra. Vamos relembrar então? Vou pegar aqui de surpresa, só vai conduzir, nos ajudar a conduzir, né? Eu vou estar ajudando vocês. Eu não combinei nem com o Alex, nem com o Dário para a gente fazer isso, mas eles já estão, a gente já fez um aqui, já sabe mais ou menos como é que é, e a gente vai pegando uns, a gente ir praticando, né? Vai aprendendo na prática, né? Tá bom? O Alex, o líder, e o Dário, o líder auxiliar. Nós vamos relembrar a mensagem de domingo à noite. Criação e a queda. Olha que beleza. 3 coisas, né? Criação, queda e redenção. Isso. Criação, queda e redenção. Foram as 3 palavras, né, que nós pregamos, né? E aí, os textos. Pode falar também, não só os 2. Os 2 estão ajudando vocês a relembrar. Gênesis. Ah, tem gente que anotou. Que beleza. A salva de palmas para a irmã Ângela. Tá certinho. Né? Aliás, eu até falei sobre isso, né? No último momento que a gente teve de exemplo aqui do pequeno grupo, falei sobre isso, né? Anota, né? Para você, quando chegar lá na casa, você já... Às vezes, se não der conta de anotar na cabeça, anota no papel. Muito bem. Então, irmã Ângela, por favor, fala para nós. Repete aí. É o que você anotou? Amém. Então, qual que é o primeiro versículo? Gênesis 1. Quem sabe de cor esse versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra era o vazio. Aí já está no segundo, mas tá beleza. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está falando de criação. Vamos falar da queda. O Dário vai ler para nós Marcos, né? Marcos 7, de 21 a 23. O que é a queda, irmãos? A queda é o pecado. O que fez, né? O que fez o pecado no... Separou, e aí fez o que mais? Entrou o quê? Entrou o quê? Romualdo está com vontade de falar. Eu? Entrou um negócio aí que a humanidade todo dia chora por causa disso. A morte, né? A morte. Com o pecado veio a morte. Então, a queda não foi um tropeção, foi uma queda... Fala, pode falar. Não, estou te perguntando, aí já é a consequência. Da consequência do pecado. Aham. O que é queda, né? Tá certo. Quem mais quer compartilhar o que você entendeu sobre queda
A gente às vezes está olhando um pouco assim para a questão das consequências do mundo, mas no nosso coração, como esse texto está falando, né? Olha a consequência da queda aí. A queda como a entrada do pecado no mundo, do coração do homem. O que se tornou o coração do homem? Vamos ver que esses itens aí, esses pontos aí de Marcos 7. O que tem dentro do coração do pecador? Maus desígnios, prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza. Avareza é o quê? Amor ao dinheiro. Que acaba sendo a idolatria também, né? Dolo é o quê? É o engano, é a má fé, né? Maldade. Lascívia. O que é lascívia? É de comer ou de passar no cabelo esse negócio? É, impureza sexual, né? Pensamentos impuros. Inveja. Blasfêmia. Blasfêmia é o quê? Falar mal de Deus e do próximo, né? Principalmente falar mal de Deus, né? Blasfêmia. E a soberba. Soberba é o quê? Orgulho, né? O que mais? Loucura. Está falando de loucura mental? Não, está falando da loucura espiritual. O homem, na sua loucura, deu as costas para Deus. Isso é loucura. Rebeldia, né? Agora, esse versículo está falando aqui da queda, nós como pecadores. Pergunta, você é pecador? Isso significa que essas coisas estão no nosso coração. Não, pastor, Deus me livre. Eu nunca senti inveja de ninguém. Hã? É mesmo? Uma coisa que eu acho bonita, lá no salmista Asaf, né, no Salmo 73, é a confissão dele, né? Sabe o que ele confessa para Deus? Eu senti inveja. Os outros prosperando e eu... Chegou um visitante para o nosso pequeno grupo. Muito bem. Aí, ó. Então, todas essas coisas estão falando do nosso coração. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas você tem o poder de matar. Você já teve raiva de alguém ao ponto de querer que aquela pessoa morresse? Então, ou mágoa no coração, isso mostra o quê? Medo, né? A gente pode matar até por medo, né? Sentir medo, a gente, as pessoas querem atacar. Aí não está falando de defesa pessoal, é diferente. Defesa pessoal é diferente, tá? É um sentimento que pode produzir. Porque, por exemplo, se entra, lá no Antigo Testamento fala, se entra um bandido lá, um ladrão na sua casa e você matá-lo sem vê-lo, é uma coisa. Agora, você matar por vingança é outra coisa. Entendeu? Às vezes você matou por autodefesa, né? Mas não era o seu propósito matar. Mas a gente Agora, sabe que na nossa lei aqui vai para cadeia do mesmo jeito. e o problema é que nós começa no coração, né? A questão do adultério também começa aonde? No coração. Ah, pastor, eu sou fiel à minha esposa, mas o pensamento vagueia, né? Jesus disse que a gente ia olhar com alguém por intenção impura, já adulterou. Tá vendo que o que a queda fez com a gente? E aí, a gente poderia ficar um pouco mais, né, você mesmo, pensando nisso, né? Vamos passar para o terceiro ponto. Primeiro é criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. O Alex falou aqui. Então, graças a Deus pela redenção.
E na redenção nós falamos do que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, né? Será que a gente consegue relembrar os 9 pontos aí da redenção? Da obra, da ordem da salvação? Vamos relembrando, mesmo que não seja na ordem, mas vamos lembrando aí alguns deles. Deus nos escolheu, nos predestinou, antes da fundação do mundo. Esse é o primeiro. Depois, vocês sabem, é porque vocês não estão... Justificação é um, te fez justo, adoção, te fez filho, glorificação, que é o último. O que é glorificação? Nós vamos ressuscitar na volta de Jesus, ir para o céu, ter um corpo novo, glorificado. Perfeito. Isso é obra de Deus na sua vida. Tem mais aí, tem mais 5 aí. Que é a regeneração, a conversão, o chamado, né? Isso está falando da obra de quem? De Jesus, né? Da redenção. Mas aí, você percebe que não está falando só da obra de Jesus? Quem são as 3 pessoas que estão aí na nossa redenção? Pai, Filho e Espírito Santo. Percebeu isso? Olha como que Deus está operando a nossa redenção. Refrescou a memória? Você tem gratidão a Deus por isso? E aí, o que a gente vai fazer agora com isso? Pegar 2 cadeiras aqui para ilustrar o terceiro, aliás, o 4º ponto nosso, que é o quê? 4º E, né? 4º E de evangelismo. O que eu vou fazer que eu recebi? Eu recebi algo no pequeno grupo, né? Numa mensagem, foi bom, foi gostoso, Deus falou no meu coração. E agora? É bom que a gente tenha pelo menos 1 ou 2 cadeiras vazias no nosso grupo pequeno. Para quê? Aquelas cadeiras ali é para o visitante que vai chegar, né? Então, o objetivo de eu lembrar que uma cadeira ou 2 cadeiras vazias é que o nosso grupo não é só para a gente. Eu preciso trazer alguém. Mesmo que já venha, graças a Deus, consegui trazer ele, maravilha, louvado seja Deus. Eu levei alguém para o pequeno grupo, lá na casa da irmã, do irmão. E lá na casa lá vai ter essa cadeira, lá, mas já preencheu, coloca uma outra cadeira vazia. Sempre eu estou lembrando. Se preencher 10 cadeiras de visitante, põe mais uma lá, vazia, para sempre eu lembrar. Que meu objetivo, nosso objetivo, é a evangelização, né? Então, não é simplesmente a reunião de crente. A reunião de crente é muito bom, é uma benção. Mas não é reunião só para... Tem que ser para o não crente também. Para o não crente também. Muito bem, irmão Zezinho. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer durante a semana? O que a gente faz durante a semana para evangelizar? Conta para mim, irmãos. Pão de queijo? Que maravilha! Café? Cevar o peixe? Comprar manteiga de leite na mulher ali, perto da casa do Flávio, me deu pão de queijo. Eu mudei, comprei pão, falei, fica quietinho. Aí, ó. Eu fui no pão de queijo. Tá vendo? Mas o pão de queijo é para quem? Só para você? Não, o pão de queijo é para você, né? O vizinho lá, ô vizinho, lembrei de você, ó. E aí você vai cevando, aí chega a hora que você compra, ô rapaz, tem uma... Mas um dos papéis assim, do café, do chá, por exemplo,
A conversa, né? A conversa. Compartilhar, fazer amizade. Mas a gente tem que orar também e pedir a Deus que prepare as pessoas, do coração. Justamente. Tem que orar antes, né? Coração fechado, não entrar no outro. É Deus quem vai tocar o coração e a gente vai fazer a nossa parte, né? A gente tem que ser, grave essa palavra aqui, irmãos, grave essa palavra. Nós, como igreja, grave essa palavra. Precisamos ser intencionais. Intencionais. Você tem uma intenção, você vive durante a semana nessa intenção. Qual que é a sua intenção? Compartilhar a Cristo. Compartilhar Jesus. Nós caímos num problema que nós vivemos hoje como igreja, de maneira geral, que nós aprendemos o quê? Só vem para o culto, volta para casa, durante a semana a gente não tem essa intencionalidade de compartilhar. Então a gente tem que mudar isso. É fácil? Não é, porque a gente está acostumado só a vir, vem para a igreja, volta para casa, vem para a igreja, volta para... E não tem aquela intenção. Então, quando a gente passa a voltar para os nossos lares e com essa intencionalidade no meu coração, na minha mente, de compartilhar, aí, mesmo que eu não consiga, mas eu estou tentando, eu estou orando e estou fazendo a minha parte, né? Você quer ver, eu vou dar um exemplo. Antes de dar o exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você, para nós terminarmos, né? Você tem amigos não crentes? Não estou falando, às vezes, que um amigo mesmo chegado do coração tem que ser um amigo crente, né? Mas nós precisamos ter pessoas que nós chamamos de amigos, vamos dizer assim, que não são crentes. E você se aprofundar nessa amizade, antes de você ganhar aquela pessoa para Jesus, você ganha aquela pessoa para você. E chega um momento na vida dessa pessoa que ela vai precisar de ouvir de você uma palavra de Deus. Às vezes um momento de crise que aquela pessoa está passando, a família está passando. E quem que Deus vai usar? Você. E aí, nessa questão de ser intencionais, você pode ter uma certeza de uma coisa. O diabo não manda a gente nem orar, nem evangelizar ninguém. Quando vir de você um pensamento, fala de Jesus para essa pessoa, você pode ter certeza que é Deus. Não vem de outra alguém senão de Deus. Estava ali na feira ontem, né? Aí voltando para casa, passei na frente de uma casa, tinha um senhor sentado lá na porta, né? Eu já tinha visto ele quando eu fui. Quando eu voltei, ele estava sentado lá. Estava com uma garrafinha de cerveja, tomando uma lá. E aí eu passei por ele novamente, e aí me veio na mente, né? Volta lá e fala de Jesus para ele. Aí eu pensei, só pode ser Deus, porque o diabo não manda a gente fazer isso, não. Voltei lá e puxei assunto com ele. Conversando, conversa vai, conversa vem, ele contando de como muitos da família dele já morreram, né? Morreu a mãe, foi morrendo os irmãos, morrendo. E aí, o que você aproveita nessa hora? Então a gente tem que estar preparado, né? Que a morte chega, a gente... E ele falou, realmente, não tem aviso, todo mundo vai, né? E aí, foi a oportunidade que eu aproveitei para falar o versículo que vocês sabem de cor, João 3,16. Qual o caminho para entrar no céu? Esse caminho se chama Jesus. Quem tem Jesus, tem... Jesus é a porta, né? Aí conversamos sobre várias coisas lá, falando. E, aliás, até eu falei para ele, você tem Bíblia? Ele falou que tem Bíblia. Não, eu tenho Bíblia. Minha mãe era da Deus e Amor. Opa, beleza. E eu tenho a Bíblia da minha mãe guardada. Falei, opa, então você vai pegar a sua Bíblia, abrir lá no texto de João, capítulo 3. Lê capítulo 3, viu? E eu falei para ele, depois quando eu vou voltar aqui. Então,
Nós vamos orar, vamos ficar de pé. E que você possa, durante a semana... pastor, a gente não está ainda tendo um pequeno grupo, não é, na casa. Vamos dar as mãos? Mas você pode, durante a semana, convidar... Deixa o Alex entrar aqui. Convidar pessoas para o culto, né? Hoje mesmo, orar e convidar pessoas. Quem sabe até alguns irmãos, você sentiu falta deles aqui hoje. Seu irmão, estou sentindo sua falta, né? Chegou mais um visitante para nós orar, né? Eu vou pedir o Alex para fazer essa oração para nós.